Telefonema. Giuseppe Chiaroni. Não telefono, não telefono. Ela não me merece esta atenção. Posso não trabalhar, perder o sono, mas lhe telefonar, isso é que não. Terá a sensação de um abandono. Não diz que é dona do meu coração? Pois bem, da mão, ao menos eu sou dono, e com ela não faço a ligação. Olho e espreito o aparelho, mas não disco. Sinto água nos olhos, foi um cisco, somente um cisco. Pois chorar por quê? Telefonar seria um desabono, mas chorar é pior, não telefono. Alô, querida, como vai você? A TV Dedê, a TV da casa de vovó Dedé, apresenta Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada. Um programa que conta histórias de vida com humor, poesia e descontração. Hoje nós estamos recebendo Marcos Montenegro, professor, palestrante, fotógrafo. Seja muito bem-vindo, Marcos. Muito obrigado pelo convite, é muito legal estar aqui nesse espaço maravilhoso, que eu confesso que eu não conhecia, fiquei impressionado, né, Casa Vó Dedé, e louco aí para começar esse bate-papo bacana e tentar somar, né, agregar na vida aqui de quem nos assiste. Isso é legal demais, estar por aqui. Pois não. Eu estou recebendo aqui nos seus stories, Marcos, e eu estou vendo que você nasceu aqui em Fortaleza, mas passou parte da sua infância no interior. Isso, e eu gostaria que você falasse dessa sua fase. Não, foi legal demais, assim, eu nasci aqui, mas o meu pai, a parte Montenegro, né, que eu sou Marcos Montenegro Filho, meu pai, ele é da região lá de Iguatu, os Montenegro aqui do Ceará, muitos são de lá, de Iguatu, e minha mãe é de Canidé, né, Caridade Canidé. Então, basicamente, meu pai era político ali na década de 80 e 90, na região, a gente foi muito ali pelo sertão, né, tanto o sertão mais ao sul, como o sertão ali de Canidé, que é uma terra maravilhosa, né? Amena, fresca, o ventinho que bate lá, aquele de Aracati. Mas é muito bacana, porque me deixou uma raiz muito forte cearense, né? Eu sou cabeça chata, com muito orgulho, né? Cearense, brasileiro, e é aqui que eu quero estar, é aqui que eu quero ficar, porque é aqui que eu quero transformar a realidade das pessoas, né? Então, o sertão me ensinou muita coisa, como a resiliência e a força para poder ir atrás dos nossos sonhos, né? Você falando em Canidé, agora eu me lembrei de uma história. Diz que dois amigos fizeram uma promessa com São Francisco de Canidé. São Francisco. Isso, e se eles conseguissem o que eles queriam, eles iam a pé para Canidé. Não só a pé, mas com caroço de feijão dentro do sapato. E eles conseguiram, o santo atendeu ao pedido deles. E quando foi no dia, eles colocaram o feijão dentro do sapato e foram a pé para Canidé. Com uns 3 quilômetros mais ou menos, um lá na frente já rápido e fagueiro, e o outro atrás caxingando com dificuldade. Ele disse assim: ei, rapaz, peraí por mim, que eu tô que não aguento. Ele disse: bora, rapaz, vamos ligeiro, porque senão ninguém chega em Canidé. Ele disse: rapaz, vamos embora, vamos rápido. Ele disse: rapaz, eu não estou conseguindo nem andar, eu estou com os pés cheios de calo de sangue. Ele disse: como assim? Ele disse: rapaz, eu não aguento não, os caroços de feijão aqui estão maltratando demais meus pés. Aí o outro que ia lá na frente, bem rápido, disse assim: olha, nós não fizemos a promessa com o santo? Fizemos. Que a gente ia botar feijão dentro do sapato? Foi. Eu não disse o santo se ia ser cozido ou cru. Eu botei cozido. Por aí a gente vê como a informação tem que ser precisa, claro, né? Claro. E eu queria saber, Marcos, o que o levou a se encantar pela fotografia? Uma ótima pergunta, né? Porque o que me levou mesmo a ir para o mundo da imagem foi o mar. Aí você pergunta, como assim, né? Você vivia no sertão do Ceará, como é que foi o mar? Cara, porque quando eu cheguei ali na minha juventude, na minha pré-adolescência, na verdade, quando eu cheguei que vi esse marzão aqui de Fortaleza, né? Eu acho que eu me encantei tanto. E aí, aos 9 para 10 anos, eu comecei a surfar. E aí foi uma grande paixão, então eu passei a minha juventude ali surfando bastante. E naquela época, início dos anos 90, a gente tinha pouco acesso ali à imagem, tinha aquela TV e a gente tinha as fitas VHS, né? Então os colegas juntavam ali um dinheirinho e compravam as fitas para ficar assistindo os filmes. Então a gente assistia muito filme ali, VHS, via muita revista, a gente tinha muito impresso, né? No tempo das bancas, a gente ia na esquina comprar tudo ali, até para tocar o violão a gente comprava aqueles caderninhos de cifra. E aí a imagem entrou na minha vida pelo surf, pela natureza.
E quando eu acessei ali a faculdade, no primeiro semestre, que eu tive acesso à fotografia, não existia o digital Mas você ainda. fez faculdade de quê, Marcos? Eu sou publicitário, eu fiz publicidade e propaganda, né? Certo. E dentro da faculdade tinha a cadeira de fotografia. Pois não. E aí quando eu vi eu tenho uma referência que a minha mãe é jornalista, ela tinha uma câmera guardada no armário e eu nem sabia. Daí, quando eu comecei a faculdade, eu comecei a me encantar pela fotografia, por essa questão de paralisar a imagem, até porque a gente ia no laboratório preto e branco, né? Então tinha aquela revelação, tinha um radinho ali na FM, tinha todo uma atmosfera, né? Que a gente a gente ainda revela na Abafilme, né? Exato, era com 12 poses, né? Kodak, Kodak, isso, 36 poses, né? Isso, era 36 poses. A gente tinha 36 poses antes, né? Hoje a gente, no cartão de memória, a gente faz 10 mil fotos. Isso. E quando eu comecei numa aventura na casa dos meus pais, eu encontrei uma câmera que era da minha mãe antiga, uma Canon AE1. Até hoje eu tenho essa câmera. E eu me lembro que ela estava muito tempo fechada né, parada, e estava travada, estava suja. E foi muito engraçado. Eu acho que eu tinha 16 para 17 anos ali. E eu me lembro que quando eu fui mandar limpar ali na Galeria Pedro Jorge, no centro, famosa Galeria Pedro Jorge, né? Isso. Era onde tinha tudo. Isso ali era finais da década de 90, ali, 98 mais ou menos. Eu não tinha grana para nada, porque se tem duas raças lisas no mundo, é estudante e surfista. Eu era os dois. Então eu penso no cara liso, né? Eu era liso até batendo. E aí eu me lembro que quando eu fui limpar a câmera, eu vendi bicicleta, vendi até minha prancha, né? Quase vim da televisão da mamãe, mas ela não deixou, né? E aí eu limpei a câmera e comecei a levar para a faculdade. E na faculdade já foi assim muito transformador, porque eu era monitor de fotografia, no caso, então eu vivia na faculdade e o lance da fotografia veio muito agregado ao esporte, foi como eu comecei, né? Eu sou formado pela Unifor, que é uma universidade que é de um grupo grande aqui no Ceará, né? Que tem cadeias de TV, jornais, etc. E logo na faculdade eu já entrei como estagiário, né? No Diário do Nordeste, como fotógrafo, e comecei ali no esporte, que era a minha vida, que eu conhecia todo mundo, esportes náuticos, né, esportes de mar, de praia, e logo fui para o fotojornalismo. E então, a faculdade inteira eu já estava trabalhando. Eu comecei como profissional na fotografia em 2001, né, já era a minha primeira renda ali no meio da faculdade. O lance da docência me deu porque eu tive uma carência muito grande com os meus professores. Então, eu não sentia que meus professores sabiam fotografia, até porque muito poucos eram fotógrafos. Eram outras, né? Era um advogado, né? Tinha outras atividades, outras né? atividades a fotografia era quase um esporte, né? Era ali, exatamente, uma paixão, um esporte, mas eles não viviam, né, a parte técnica e prática e mercadológica da fotografia, ou seja, tinha uma carência muito grande em passar o conhecimento. E até porque também uma coisa que eu descobri depois, porque nessa minha jornada de busca de conhecimento, porque, cara, Zé, desde a faculdade eu falei que eu botei para mim 2 metas, né? Eu tive uma luta muito grande nessa da fotografia, porque eu venho de uma família das exatas, de engenheiros, com muitas, muitas construtoras. Formado em engenharia e tudo. Todo mundo da exata, né? Meu avô vem do algodão, meu avô era muito tradicional, meu pai também muito tradicional, e ninguém acreditava na década de 90 que fotografia era profissão. Né? E quando seu pai soube, sua mãe soube que você queria ser fotógrafo, qual foi a reação dele? Pois, rapaz, o meu pai, ele me deu logo uma pizza, né? Para começar, ele me deu uma pizza. Bem dada. Bem dada. Naquela época as pizzas eram todas muito bem dadas, assim, a gente foi bem educado. Mamãe sempre um carinho, né? Mãe é mãe. Então, mãe sempre estava lá junto, não é mesmo sem acreditar tanto... Porque na década de 90, imagina, né, finais de 90, o que é fotografia, né? Não era profissão para muitos. Então foi uma briga muito grande. Então, porque os fotógrafos que a gente conhecia, por exemplo, lá, que passavam na rua com o lambi-lambi ali. Lambi-lambi, né? Tirando foto, aí tirava uma foto, outra. Era uma profissão que não era muito rentável, não é isso? Para os 98%, não. Mas tinha um grupo de grandes fotógrafos que ganhavam muito dinheiro. Né? Mas isso aí era uma minoria, né? Uma pequena minoria. Agora me diz uma coisa, Marcos. Você acredita que quando a gente nasce, a gente já tem um destino pré-determinado, traçado, ou com as atitudes da gente, com as ações, a gente pode mudar esse destino, esse futuro?
Excelente pergunta. Uma excelente pergunta. Existe o destino, é predeterminado? Eu acredito que existem influências e existem dons e aptidões. Eu sou cristão e acredito muito no poder de Jesus Cristo, né? Eu até brinco com meus alunos que eu não vim do macaco, eu sou imagem e semelhança de Deus Criador, Ele é meu Pai, o Altíssimo, então eu não vim do macaco. Então a gente tem uma missão, nós temos a missão e o nosso Criador, Ele nos dá aptidões. O livre-arbítrio, né? Para nós construirmos o nosso próprio destino, o nosso futuro, não é isso? Com certeza. Existem as influências, como as influências dos astros, né? Que seriam os signos, que a gente tem os traços de personalidade, mas tudo é reprogramável. O nosso cérebro ele é reprogramável. Então não existe isso de pau que nasce torto. Até a cinza é de banda. Entendeu? Não tem esse negócio de eu sou assim. Não, você é preguiçoso, né? Você pode ser preguiçoso, mas assim você pode mudar. Então eu acredito que cabe a gente descobrir o que nós somos bons mesmo e aí fazer disso, né, a nossa missão. Investir, né? na... Eu acredito que tem que fazer o que vibra o coração, sabe? Tem que vibrar, vibrou o coração, vai. Tá entendendo? Eu tenho 2 filhos e falo pra ele, cara, vibrou o coração, vai. E o que aconteceu comigo foi isso, né? Eu desafiei toda a minha família. Tipo, todo o pessoal da minha família veio me mostrar cursos do IBGE, concurso público, meu avô, meu padrinho, veio todo mundo, rapaz, desiste disso. Eu falei, cara, não. Então, com essa briga ali, né, enfim, eu botei 2 metas quando saí de casa. Porque somos 4 filhos, eu sou o mais novo, eu sou caçula. E eu fui o primeiro a sair de casa. Porque eu tinha uma missão e eu sabia que em casa eu não conseguiria fazer essa missão porque tudo era contra, né? E ali, quando eu saí de casa, ali perto ali de 2004, quando me formei, eu falei, pai, tem 2 coisas que eu não faço, que eu não morro antes de fazer. Que a primeira é lhe dar orgulho sendo fotógrafo. Você vai ter orgulho de mim. Hoje você não acredita, mas você vai ter orgulho de mim. E a segunda é que eu vou mudar a docência da fotografia no Ceará. Porque está errada a docência da fotografia no Ceará. Então eu não morro sem fazer essas 2 coisas. Te orgulhar por ser fotógrafo, entendeu? Então, vai bater nas minhas costas e dizer que meu filho é fotógrafo. E a segunda, eu vou mudar a docência da fotografia. Porque normalmente a gente diz assim, quem é leigo, né? Eu vou tirar uma fotografia, né? Eu vou bater uma foto. Mas eu acho que o verbo não é esse aí, né? Não é mais ou menos esse fazer uma fotografia, né? Eu acho que seria mais... É gracioso falar, né? Todo mundo, tira foto, bate foto. Mas... eu acredito que quando existe um processo mental e de pensamento, você está fazendo. Tem um livro de um grande crítico de cinema, um dos maiores do mundo hoje, que é o Philippe Dubois, ele é francês. E tem um livro dele que se chama O Ato Fotográfico. O ato fotográfico, ele fala justamente isso, que existe um processo mental dentro do fazer fotográfico. O pessoal pensa que a fotografia é fotografia, mas não. Existe a linguagem fotográfica e existe a fotografia. A grande maioria das pessoas pensa que a fotografia é algo técnico e operacional. É um manuseio de uma câmera, mas isso não é. E o manuseio da câmera, a operacionalidade e a técnica é mais do que nada você saber ler e escrever. É como você dissesse que alguém é professor ou poeta por saber ler e escrever. Então você não pode dizer que alguém é fotógrafo porque manuseia uma câmera. Isso é, de certa forma, medíocre. Tem que ter a sensibilidade, né? É o que eu sempre digo, né? A fotografia começa atrás da câmera. E tudo que é mais importante dentro dessa linguagem de arte é o que está antes da câmera. É como o poeta, não é a caneta, né? Eu digo que a câmera é como uma caneta Bic, que o senhor está aí na mesa. É a mesma coisa. A câmera é uma caneta Bic. Não é só rimar que faz o poeta, né? Não, é tudo que você tem, é a sua história, é a sua experiência, é a sua referência, é toda a sua carga histórica e cultural, é a subjetividade. Eu te falei do destino, né? Se a gente podia mudar o destino da gente através das nossas ações. Eu lembrei agora de uma história de um fazendeiro em Goiás. O cara era um fazendeiro, tinha muito gado. E passou uma cigana para ler a mão, né? Ele disse, não acredito nisso, não. Ele disse, não, mas eu vou ler a sua mão, o senhor só me paga se eu realmente disser as coisas que aconteceram, as coisas verdadeiras. Ele disse, não, tudo bem. Aí ela começou a ler a mão do fazendeiro e começou a dizer coisas da vida dele, e ele ficou impressionado. Quando ela terminou de ler a mão, ele disse assim, olha, você me disse coisas que nem para minha mulher eu disse. E você revelou agora, realmente é tudo certo, eu vou lhe pagar e tal. Pagou lá o serviço. Aí ela disse, mas eu tenho uma notícia não muito boa para dar para o senhor. Ela, o que é? Disse, o senhor vai morrer por uma vaca. Ora, o homem com 1000 cabeças de gado. Aí o homem se apavorou, né? A primeira coisa que ele fez foi vender a fazenda e comprou um apartamento no centro de São Paulo, na Avenida Paulista. Pronto, aí comprou isso, pronto. Aqui eu estou tranquilo, aqui não aparece vaca, né? Mas ficou na mente aquela história que é morrer por uma vaca. E teve um dia que ele foi atravessar
Avenida Paulista, e vi um cara vendendo bilhete de loteria, encostou perto dele e disse: "Ó, a vaca!" O cara deu um pulo no meio da rua, ia passando um carro, matou o sujeito. É por isso que eu falei no destino, né? Não é no destino, mas é isso mesmo, é isso mesmo. É tudo interpretação, eu acho, Zé. Você interpreta o que você quer, você interpreta, entendeu? Então, cara, é isso, né? Tipo, a gente estava falando antes de entrar aqui sobre questões quânticas, né? E leis universais. E, cara, tipo, tudo na vida, né, tem uma lei universal que se fala da polaridade. E quando você pega essa manha na sua mentalidade, porque tudo são, né, o que o pessoal gosta de falar agora, mindset, né? Mas é tudo muito mental, né? Tudo muito mental. Existe uma lei que é a da polaridade. Tudo que acontece na tua vida tem dois lados, um positivo e um negativo. É o tudo. Bem e o mal. Tudo. Então vale o que você presta atenção, porque não é o que você, não é as coisas que acontecem na sua vida, mas sim como você reage às coisas que acontecem na sua vida. Isso é a qualidade de vida. Você entender que tudo tem um lado positivo, até na morte de um ente querido, entendeu? Eu perdi um ente querido. Cara, agradeça todos os anos que você esteve do lado dele, porque algo aconteceu porque tinha que acontecer. Então, é isso, né? Você interpretar, eu levo a vida assim, né? Você já sofreu algum dano, sei lá, material ou financeiro, que você ficou assim desesperado e que disse: "Não, eu vou reagir, vou recuperar tudo"? Eu acho que todo mundo na vida acontece Passou por alguma coisa desse tipo, não, né? Todo mundo já teve momentos de desespero na vida. Senão não viveu, senão tá na bolha, né? Mas todo mundo passa por esses momentos na vida. Sendo que de um tempo para cá, quando eu comecei a estudar a psique humana, quando eu comecei a estudar a questão da neurolinguística, da neurociência, a questão da física quântica, da programação neurolinguística, todas essas questões, quando eu comecei a estudar que tudo é mente, né? Mas minha profissão é engenheiro. Por mim, você trabalha com a mente, porque você está trabalhando com pessoas, entendeu? Se você trabalha com pessoas, você tem que conhecer a mente, porque a mente ela é fantástica e você consegue ver e ler as pessoas, entender o que as pessoas querem sem a pessoa falar uma palavra. Então, quando eu entendi que tudo é a mente, que eu comecei a estudar a mente, tudo ficou mais fácil para mim. Por quê? Porque, cara, o maior dom da vida, na minha percepção, é a própria vida. Então, eu sou de um cara que, se eu acordo de manhã, eu já agradeço. E uma pessoa que é grata, ela não pode ter depressão, porque são dois sentimentos muito difíceis. Não pode ter no cérebro... São antagônicos, não né? pode existir um cérebro grato, não pode estar depressivo, não tem como, entendeu? Então, eu sou um cara muito simples. Há pouco tempo atrás, há cerca de 3 meses atrás, uma das coisas piores que a gente pode acontecer na nossa profissão é você perder... Os nossos dados são todos digitais, né? Diferente do seu celular aí maravilhoso, né? Analógico, mas a gente trabalha com dados digitais, tudo é digital. E eu perdi um HD, não sei se o pessoal que está assistindo sabe, mas de 3 terabytes, com muitos trabalhos que estavam para ser entregues, sendo que eu trabalho com um certo tipo de cliente que são grandes orçamentos. Então, um trabalho que eu faço para um cliente, o cara colocou ali 35, 40 mil reais entre modelos, produção, entre viagens, entre segurança, etc. E eu perdi muitos trabalhos nesse HD, além de anos de coisa. Então, assim que eu perdi isso aí, isso é a coisa mais recente, eu posso dizer qual foi a minha estratégia mental para seguir com a minha alegria, né? Quando você acontece isso, rapidamente, instintivamente, né? Você entra em desespero, Entra né? em desespero. Então, assim que aconteceu, você levanta e eu fiz aquela velha ida e volta no quarto, umas 70 vezes, né? Se fosse areia, eu tinha cavado um buraco no chão, de tanto que eu caminhei. Nesse processo, você vai tendo algumas atitudes conscientes, né? De respiração, de tratamento, enfim. Ali, passados 5 minutos, eu estava com o meu assistente do lado e falei: meu irmão, fazer o seguinte, vamos tomar uma cerveja? Porque eu acho que com cerveja a gente resolve muita coisa também, né? Na mesa do bar é maravilhoso. Então eu falei: vamos tomar uma cerveja? Ele: por quê, cara? Era terça-feira, 10 horas da manhã. Eu falei: não, porque é terça-feira, 10 horas da manhã, já está na hora de tomar a cerveja. E a gente foi tomar uma cerveja. Ele falou: o que aconteceu? Porque ele me viu branco, né? E aí eu falei: cara, aconteceu isso, mas a gente vai dar um jeito, porque a gente está vivo. A gente está vivo. Então, enquanto eu tenho os 2 pés, as 2 mãos... Pode trabalhar e recuperar. Eu vou trabalhar e recuperar. Tive um prejuízo de quase 60 mil reais. Tive que vender o carro para fazer isso, mas eu tinha carro, olha só que alegria. Entendeu? Então, é tudo perspectiva. Então, ao mesmo tempo que eu poderia estar... meu Deus, eu perdi tudo. Eu falei: não, cara, eu tenho um carro, eu tenho perna e tenho um braço. Pude vender o carro. Refiz os trabalhos que eu tinha que entregar. Claro que eu tive que pagar todo mundo, né? Pagar modelo, pagar tudo aquilo ali, enfim... Ganhei, não perdi
o prestígio que o meu nome tem no mercado, porque nenhum cliente meu ficou sem ter os Desamparado, trabalhos. né? Isso é o mais importante, é o seu nome, é tudo que você construiu, porque perder isso você perde uma vez só. Então, cara, foi só benção. E aí, quando aconteceu isso, as pessoas perguntam, né? Todo mundo pergunta, por que comigo? Eu pergunto, o que você quer me dizer? Porque alguma coisa ele quer me dizer. Então, eu tento evoluir na perca, na dor, que esses são os momentos que a gente mais evolui. Eu me lembrei agora, tinha até falado contigo, antes de a gente começar aqui esse bate-papo, uma cestilha muito bacana, que tem tudo a ver com isso que você está dizendo, de um poeta chamado Francisco Otaviano, que diz assim, quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, quem não sofreu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não viveu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida e não viveu. É isso aí, né? Como outro sábio já dizia, né? Quando eu morrer, eu espero estar vivo. Porque muita gente já morreu e nem sabe, nem né? sabe que morreu, não aproveita a vida, só passa por ela, né? E me diz uma coisa, aí você fez cursos de aprimoramento, Rapaz, de fotografia? A minha missão era árdua, porque eu não acredito que alguém possa vir para esse mundo e passar na mediocridade. Eu não acredito no ser médio. Eu só acredito no máximo. Então, eu só quero excelência. Então, a minha missão era muito árdua. Imagina, um garoto, surfista, todo tatuado, né, 20 e poucos anos, e vivia na praia querendo mudar a docência de algo dentro do estado. Para quem não conhece, eu sou fundador da Travessa da Imagem, que foi a maior escola de fotografia do estado do Ceará. Eu comecei sozinho, eu e minha ex-esposa, e com menos de 2 anos eram 14 professores, entre mestres e doutores. A nossa escola foi a 5ª maior escola, entre as 5 maiores escolas de formação de artistas no Brasil. Então, a minha meta era árdua. Então, eu sabia que eu tinha que buscar muito conhecimento para ter lastro, porque sem lastro a gente não poderia, né, passar o que a gente queria passar. E, quando eu me formei, por ser monitor e por ter a carência de professores, a Unifor me chamou para dar aula. E eu era muito novo, eu tinha 23 anos, né, quando eu me formei. E aí eu falei, cara, não posso, porque onde é que eu vou buscar esse conhecimento aqui no Ceará para fazer o que eu tenho que fazer? Porque era missão, eu coloquei como meta. E aí foi quando eu decidi ir para a Europa. Mas vale lembrar que eu era surfista estudante, né? Dinheiro para ir para a Europa, eu nunca tinha nem viajado de avião e já tinha falado que ia fazer um mestrado na Europa. Aí encontrou um patrocinador. A Marinha. Eu fui para a Marinha, né? Até que eu fui para a Marinha porque eu não tinha dinheiro para nada. Eu falei, não, uma Marinha mercante, não foi Marinha de guerra, foi Marinha mercante. Estava começando os cruzeiros aqui no Brasil, teve um boom de cruzeiro e tinha muita demanda, né? Ali foi em 2003 para 2004. E aí eu fiz o curso da Marinha, o único dinheiro que eu tinha, eu fiz um trabalho no Pão de Açúcar, eu trabalhei no Pão de Açúcar ali fazendo aqueles cartões mais, né? Juntei uma grana, fiz o curso da Marinha e fui para a Marinha. Era muito legal, quando eu cheguei na Marinha, eu trabalhava 17 horas por dia, tipo, o barco tinha 14 andares. E quando a gente tinha um intervalo de 10 minutos, eu descia 12 andares para dormir 5 minutos e voltar, de tanto trabalho que era. E eu falava isso muito, muito empolgado, né? Eu aprendendo inglês, eu nunca sentia, eu odiava inglês. Quando eu vi isso, todo mundo falando inglês, eu falei, cara... Teve que aprender, né? Tive que aprender. Aí eu me lembro que eu comentava isso com a minha mãe, um jovem, né? Muito, estou aqui na Marinha, e eu comentava com a minha mãe ficava, ai, meu filho, mãe é um ser de luz, né? E aí ela falava pro meu pai, aí o meu pai me ligou. Aí ele falou, eu não criei meu filho, porque lá quando você começa na Marinha, você começa de baixo. Então eu comecei enxugando prato, varrendo, era uma função que se chamava snack steward. E aí a gente fazia tudo, trabalhava muito, né? Acordava mais cedo para fazer o café da manhã, etc. Aí meu pai ligou e falou, rapaz, eu não criei meu filho para ficar limpando o chão, não. Eu falei, não, meu pai, de boa, eu volto para casa. O senhor vai me pagar $800 por mês? E era dólar naquela época, né? A Marinha pagava em dólar. E aí ele falou, eu não tenho dinheiro para isso. Eu falei, então me deixa aqui, rapaz, me deixa aqui. Aí eu fiz um contrato, foram 10 meses, na Marinha não pode ficar mais do que 10 meses no mar. Fiz um contrato, juntei a grana, aí peguei o meu diploma, né, traduzi para o espanhol, fiz lá aquele processo de legalização em Brasília e paguei um cursinho de espanhol em Barcelona e fui com esse cursinho de 6 meses, né? Fiquei 1 ano e meio, 1 ano legal. Dentro de lá eu fiquei trabalhando e com o meu diploma eu fiquei tentando mestrados e doutorados. Até que com 1 ano e meio depois eu fui aceito num mestrado e num doutorado. Aí voltei para o Brasil, troquei, né, a questão do visto para poder ficar lá. E fiquei mais 5 anos na Espanha. Foram 6 anos lá na Espanha. E lá na Espanha, em Barcelona, foram 4 anos, onde eu fiz
especializações e pós-graduações. Então, eu tenho especialização em fotografia profissional, pós-graduação em fotografia e design e especialização em fotografia e arquitetura. E lá em Barcelona eu conheci o meu mestrado, que foi o que eu fui aceito, que é um mestrado em fotografia e arte contemporânea. Então, eu estudei bastante sobre essas questões da linguagem, e eu posso dizer que, quando eu cheguei na Espanha em 2004, eu já tinha mais ou menos 4 anos como fotógrafo profissional e eu não sabia de nada. Eu só sabia jogar flashes, o que é muito diferente, né? Então, na redação, eu me lembro que éramos 15 fotógrafos e a gente discutia câmera, lente, flash, momento. Só coisa técnica, né? Técnica pura e alguma estética. Né? E alguma estética, nem era tanto ainda, porque naquela época fotojornalismo era mais para informar e não tinha essa questão estética ainda. E era só isso. Quando eu cheguei lá, eu vi que, cara, existe uma ciência interpretativa visual antes. E foi onde abriu tudo, né? Eu fui para o Velho Mundo, né? A faculdade que eu estudava tinha centenas de anos. Eu fiz o mestrado numa faculdade de Belas Artes. E, cara, quando eu pude ver que existe um universo gigante por trás da câmera, foi que tudo abriu a minha mente e fez com que a travessa da imagem, a nossa escola, fosse o que é hoje, né? Uma das escolas de maior referência daqui, por essas questões. Pedir licença um pouquinho, que eu vou agora falar os nossos patrocinadores. Por favor, por favor. O programa Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada, tem um patrocínio do Instituto Penal, bem que a mamãe dizia, do curso de autocontrole, pode vir quente que eu estou fervendo. E da empresa de transporte Nossa Senhora de Fátima. Adorei. Muito bom, hein? Que patrocínios incríveis esses. Nós estamos bacana, tá não? Muito bom, tá muito bom. Se você precisar de algum, olha, quero contato dessa rapaziada toda. Eu gosto muito, eu queria pedir aí à nossa produção para passar aquele ensaio que o Marcos fez, para que você pudesse falar para a gente. Aquele do Sertão de Irauçuba? Pode ser o de Irauçuba, Miguel? As fotos? As fotos? A gente começa com as fotos, depois passa ali para a parte da moda, do institucional, isso, né? Que é muito bacana. Pronto, legal. Esse trabalho é um trabalho muito bacana, assim, eu amo de paixão. Foi um trabalho que eu fiz com mais 5 fotógrafos aqui, sendo que grandes fotógrafos, né? A gente tem o Silas de Paula, que foi diretor da comunicação da UFC durante 33 anos. Ele foi diretor do mestrado em audiovisual também. O Silas de Paula, ele é o maior formador de fotógrafos do Ceará, né? Foi o cara que mais formou fotógrafos aqui no Ceará, o Silas, né? Então a gente tem eu, o Silas de Paula, Paulo Gutenberg, Sérgio Carvalho. O Sérgio Carvalho, ele é do direito, né? Mas um fotógrafo impressionante, com várias publicações. Ou seja, eu fui, assim, uma grande bênção, né? Poder fazer um projeto desse, que foi feito no sertão de Irauçuba. A gente ganhou a Lei de Incentivo Mecenas, que é uma lei de incentivo aqui do Estado, e também ganhamos o edital dos Correios. Assim, a gente conseguiu fazer um livro, uma exposição, e durante um ano a gente foi nesse sertão. Irauçuba ali está perto de Itapajé, e por questão geográfica lá não chove, né? Desde a década de 80 ela está em processo de desertificação. Então a terra lá já é pedra, é difícil nascer alguma coisa lá. E quando a gente começou a nossa investigação, foi um ano indo visitar, indo e voltando, né? A gente ia às vezes 3, às vezes ia 4, às vezes iam 2 fotógrafos, às vezes iam 5, né? Às vezes iam, e foi variando. E aí a gente viu que o processo de desertificação não é só ambiental, mas sim humano. Então a gente identificou que Irauçuba é uma cidade com muitos velhos e crianças, que as pessoas na idade laboral saem de lá. Né? Saem de lá. Existe o êxodo. Exato, nesse grupo de pessoas. Nesse grupo de pessoas. Exato. E a gente começou a documentar, sendo que são 5 olhares diferentes, né? Então isso é muito bacana. A gente teve a curadoria do Assaoka, Ademar Assaoka, que é um dos maiores designers e curadores do Brasil, né? De fotografia. E foi muito interessante, porque a gente conseguiu. Cada um foi para um lado, né? Eu fui nessa questão do humano, não só da paisagem em si, né, como fator determinante que o é, mas a gente foi para o lado humano, né? E se a gente conseguir passar as fotografias... Dá para ir passando aí, Miguel? Por exemplo, né? É legal porque
um grande fotógrafo que temos aqui, que apesar de ser carioca, há 40 anos ele está no Ceará, se chama Celso Oliveira. Para mim, Celso Oliveira e o grande Thiago Santana, que é irmão do Camilo Santana, pouca gente sabe disso, né? Mas o irmão do nosso governador aqui, de maior taxa de aceitação que existiu na história, Camilo Santana, o irmão dele, Thiago Santana, está entre os 10 maiores fotógrafos do mundo, da história. O irmão do Camilo, nosso governador, ele só tem 2 fotógrafos publicados pela editora mais antiga e tradicional do mundo, francesa, que é Thiago Santana e Sebastião Salgado. Então a gente tem um dos maiores, grandes fotógrafos aqui. Luciano Carneiro, nossa avenida, foi um dos maiores fotógrafos que existiu no Brasil. Pra você ter ideia, como o Ceará, ele é forte na fotografia. E eu conversando porque a gente vê uma foto dessa aqui e você não vê estética, mas você vê uma narrativa muito grande e semântica, que tem uma grande história nessa fotografia. E essa questão estética é legal porque o Celso Oliveira, ele falou um dia para mim, ele falou, Marquinhos, você pode ter grandes trabalhos narrativos, documentais, sem estética. Agora, poucos trabalhos estéticos vão contar tanto como um documental, porque a estética, por estética, muitas vezes até atrapalha na interpretação da narrativa. Você falando isso, Marcos, eu lembrei de um poeta paraibano que diz assim, ele fez uma cestilha falando da seca, né? Você falou em Iraúçuba, agora que ele disse assim, eu olhando a estiagem, deitado na minha rede, vi um açude sem água, com 3 rachões na parede, e uma abelha no velório da flor que morreu de sede. Que lindo. Então, isso aí, você pode, numa fotografia, retratar o que o poeta quis mostrar com versos, Exato. com a poesia. Numa fotografia, você pode mostrar tudo isso, não, né? É exato, porque você vê essa fotografia aqui, tá? Então você vê, isso aqui era tipo o forrozinho ali da cidade, o barzinho ali da cidade. Então você vê a cerca, que é um signo muito forte, a madeira trançada, né, o pau-sabiá. Isso. Então isso é um signo muito forte de lugar, de gente, de pessoa. O cachorro, né? Os cachorros, o prato, esse Duralex tradicional, a própria colher, certo? Isso. A mesa de plástico, a mesa de madeira misturada, as cadeiras coloridas, o chão de terra batida, tudo isso está no nosso imaginário. Isso está no nosso subconsciente. Quem olha isso, ainda mais quem é do Nordeste, sabe que lugar é esse, né? Aí tem a churrasqueirazinha ali do lado, o pessoal com o braço, né, cruzado ali, a camisa, o chapéu. Camisa então, de botão, né? Muitas vezes desabotoada, né? a gente sempre brinca, né? Que no sertão só tem um botão lá de baixo, né? Nos outros não tem, é sempre com a camisa aberta. Então, a gente tenta retratar de uma forma semântica, de uma forma que a gente conversa com o subconsciente. A estética por si só não nos interessa tanto, Isso. certo? É mais o de contar a história, né? A gente pode ir passando, Miguel, aí, por favor? Tem essa aqui para mim ela é Essa é muito show, icônica. Essa aqui ela é muito icônica porque quando você entra numa casa de Iraúçuba, você vê na sala e na cozinha potes de água, como esse aqui. Então tem água porque lá é o exército que leva água e tem o programa das 1000 cisternas, que é um programa federal. Então, algumas casas têm as cisternas, não são todas, né? E tem o exército que leva ali nos caminhões-pipa a água. Então, eles acumulam água em todo canto. Então, quando você entra numa casa em Iraúçuba, você tem esses seres, né? Faz parte da família, que são os... Pote, quartinha. Pote, tudo com água, na cozinha, na sala. Então, aí você vê, as crianças elas são educadas na varanda. Então, é a escola deles, você vê o quadro. E a varanda com esse cimento aí, né? Que é muito tradicional. Além disso, tem muitas coisas aqui. Essa cadeira é muito particular, né? Esse trançado, a gente sabe que ela é muito do sertão. As casas pintadas com tinta a água, a base de água, né? Que é o cal ali com pigmento. Com várias cores, né? Sempre 2 cores, né? Então você vê a criança em um estado muito tranquilo, entregue, ela está sentindo em casa, porque ela está em casa, ao mesmo tempo é a escola, ao mesmo tempo você vê que o artifício dela de brincar é um signo que está presente na vida dela. Quem vai brincar com um galão de água desse tamanho, entendeu? Então você vai vendo elementos e vai falando assim, eu sempre brinco que para mim me interessa quando alguém olha uma foto minha, e os grandes fotógrafos compartilham ver isso o que comigo. é que vem por trás da foto, né? O que é que você quis dizer. Pronto, eu digo assim,
Um grande filósofo, que foi o primeiro filósofo a escrever sobre fotografia a partir da luz da semiótica, parece difícil, mas não é, se chama Roland Barthes, no seu grande clássico, A Câmera Clara. E nesse livro ele fala do punctum. O punctum é a áurea da fotografia. O que seria a áurea da fotografia? A áurea da fotografia é aquilo que quando você olha, você entorta a cabeça. Você fala, né? Aqui no Ceará a gente falaria assim, ai égua. Então, assim, me interessa muito mais quando alguém olha uma fotografia minha e fala, ai égua, do que, ai que bonita. Porque bonito para mim não é nada. Entendeu? Bonito é muito relativo. Então você olhar uma foto minha e falar, ai que foto bonita, para mim eu apago. Se alguém olhar uma foto minha e falar, ai, que foto bonita, para mim não serve de nada. O que me interessa é a pessoa falar, que foto é essa? Por que isso? Uma instigação qualquer. E é isso que a gente tenta trazer nesse elemento. Então você vê uma imagem dessa e fala, o que é isso? O que ele quer? Né? Porque o que é que você quis dizer com essa foto? Exato. O que é que significa esses elementos aí? O que é que significa essa criança segurando essa lousa preta, né, negro, para o negro, deitado nesse chão de cimento, com esse galão amarrado nessa cadeira, encostado nessa parede, desgastada pelo tempo. Então, o que é isso? E quando você entende essa parte natural do corpo, mas, professor, né, o que isso vai me levar ao mercado? Eu quero fazer grana também, e eu faço grana com isso. Não é só paixão, é preciso fazer dinheiro. A gente podia passar outras? Podia. Por favor, Miguel, para a gente poder... Então, eu acho legal porque tudo isso aqui me ajuda muito a quê? Porque isso aqui é uma documentação, mas é um estudo. Quando eu vou construir o meu corpo em uma imagem publicitária. Então, quando o cliente para mim vem pedindo, rapaz, Marcos, eu quero isso, eu quero passar esse sentimento, a minha persona, o meu avatar é esse. Eu identifico quem é a pessoa e construo o corpo dessa pessoa através das minhas vivências, dos meus estudos com o ser humano. Então, tudo isso aqui, se a gente passar uma outra também... Passa aí, Miguel. Tem uma... Essa aqui eu acho maravilhosa, né? Eu aí. decapitei a cabeça. Aí você fala, por que você decapitou a cabeça dele, né? Porque se eu mostro o rosto, eu identifico, eu individualizo a foto. Quando eu tiro o rosto, já fica generalizada a foto. É um mundo de pessoas que entendem. Porque esse perfil... representa o sertanejo de maneira geral. Grande, né? Essa barrigão aí, maravilhoso, incrível, com essa tipo toalhinha que é de pedaços esse tapete, né? Feito com retalhos. Com retalhos, exato. Isso. Com retalho, que é muito tradicional daqui. Que é muito tradicional. E, claro, esse sol marcado, esse sol a pino é nosso. O pessoal fala, dia difuso, a luz da Europa. Meu amigo, a gente está no Equador, a nossa luz é a pino. Tanto que aqui no Ceará, na década de 70, tem um movimento que era fotografia à luz a pino, que é fotografia ao meio-dia, com marcação. E esse é o nosso sol. Essa é a nossa luz. Alto contraste, cores vivas. Esse é o sertão. Né? E essa aqui também eu adoro essa foto porque... Esse sofá, né? Com essa... É tudo nosso, né? Não só isso, mas a fita verde, né? Porque até a fita para guardar ali. Isso. O cabo do ventilador é vermelho. Né? A parede em duas cores, a base de água. Esse sofá com a capa todo... Fabuloso. É fabuloso. E aí a gente tem a camisa de um botão. Né? A camisa de um botão. De um botão. Exato, e tem ali também, né, o tapetinho ali, clássico, né, o chapéu. Então, cara, isso é... Da mesma forma, eu fiz aquela estratégia que a gente tira... Se a gente tirar o olho, a gente já tem essa possibilidade imagética de se expandir para um grupo. O olho já é a janela da alma, né? Então, quando eu coloco o olho, eu individualizo o ser. Mas se eu tiro o olho, eu já vai para outras coisas. Agora, eu lembrei... A gente falando do sertão que você falou, da seca, eu lembrei de uma poesia do Olegário Mariano, que é um poeta pernambucano. O nome da poesia é Milagre no Nordeste, que diz assim: ante a desolação da terra comburida, o homem depondo a enxada, acurvado de mágoa, pôs o joelho no chão e mal pôde dizer: Deus, com o sol que me dás, tu me tiras a vida, manda-me por piedade um pouco d'água, para o meu pobre gado não morrer. E apontava com um braço escarnado a campina, onde os trapos daquela imensa ruína mugiam com vergonha de viver. Deus, ontem meu cavalo morreu de fome e sede, enterrei-o envolvido em minha rede, era o que tinha de melhor para lhe dar. E sem poder dizer tudo mais que sentia, com um braço alongado, a terra que morria, o homem junto à enxada pôs-se a chorar, e sobre ele choveu a noite inteira sem parar. É muito bonito, né? É muito lindo, é muito puro conhecimento. Já foi para o sertão,
que vê isso aí, me lembrei também, o Marcos, aproveitando aí o embalo, que eu me empolgo com essas coisas. Apesar de ter nascido aqui, eu me identifico muito com o sertão. E você mostrando essas imagens, eu me lembrei do poeta João Paraibano. Olha que imagem ele faz nessa poesia, que você pode retratar com uma foto. Que ele diz assim: quando o dia começa a clarear, sertanejo se benze e deixa o rancho. A rolinha se coça no garrancho, convidando um parceiro para voar. Um bezerro cansado de mamar deita o queixo por cima de uma mão. A toalha do vento enxuga o chão. Vagalume desliga a bateria. Das carícias da noite nasce o dia, aquecendo os mucambos do sertão. Que lindo. É lindo demais, maravilhoso, né? Maravilhoso. Esse sertão inspira demais. Tu pode passar aí o ensaio que foi feito? Por favor, Miguel. O vídeo, né? O vídeo. Pronto, aí a gente chega num trabalho institucional, eu sou um fotógrafo institucional, eu faço muito moda, e faço também governamental, né, empresarial. E da onde, por que acabou que eu tive um trabalho reconhecido, pode passar, eu tive um trabalho muito reconhecido aqui no Ceará, principalmente, e por que eu acredito que eu tenho esse diferencial no meu olhar? É justamente pela questão que eu estudo a pessoa, o ser. Esse vídeo aqui a gente fez para uma marca aqui do Ceará, né? E o tema era Iracema, né? A coleção era Iracema, era essa Índia que Zé de sai, Alencar. Zé de Alencar, Isso. o grande Zé de Alencar, né? E a gente veio com uma direção de uma mulher que tem as raízes nativas, essa certa inocência, porém ela está querendo, né, mais. Que então, tem uma peculiaridade inerente à Índia, né? Exato. Do Zé de Alencar. Exatamente. Iracema. Iracema. Então, a gente, desde a escolha da modelo, assim também como toda a direção, cara, a gente tá, de certa forma, vendendo roupa, mas não é a roupa que a pessoa compra, mas sim o que ela significa. Então, a gente trabalha com mensagens subliminares dentro da nossa imagem. É óbvio. E como é que a gente mais recebe essa comunicação? É através do corpo. Então, eu sou um estudioso da linguagem não verbal. Por estudar tanto a linguagem não verbal, eu consigo dirigir o corpo de uma forma a passar uma mensagem. Então, eu digo, né, para os meus alunos, faz mais de 15 anos que eu não estudo fotografia. Eu estudo fotografia ali desde 97, mas assim, os últimos 13 anos eu estudo gente, que é fotografia. Né? Então, quanto mais eu estudo sobre pessoas, mais eu consigo... Tem um trabalho mais apurado, né? Um trabalho mais apurado dentro da imagem, que eu trabalho com pessoas, né? Esse trabalho assim, considero um dos melhores que eu já fiz. O cliente, né, que eu trabalhei quase 8 anos com esse cliente, diz ser um dos melhores que ele também, né, o que mais eles gostam, o estilista. Já viajei muito com essa marca, a gente foi para Chile, já foi para Paris, já foi para o deserto da Atacama, mas esse específico foi feito em Guaramiranga, né, e é um dos que a gente, assim, ama, né. Aconteceu algum fato aí nessa sua filmagem? Foi engraçado. Naquela imagem da cachoeira, essa câmera que eu trabalho é uma câmera de cinema, ela é bastante cara. E eu tava filmando na cachoeira e tinha um limbo. E aí quando eu fui filmar aquela cena da cachoeira, eu escorreguei e para não quebrar a câmera eu levantei. Então eu quebrei 2 costelas. Foi melhor do que quebrar a câmera? Foi melhor do que quebrar a câmera. Porque a costela com o tempo ela ajeita, né? Ela ajeita a câmera e você compra outra, não precisa nem pagar, ela ajeita sozinha. E aí foram 2 dias de trabalho, o segundo dia eu fiz com 2 costelas quebradas. Mas o resultado ficou bacana. Ficou bacana, né? Ficou bacana, valeu a pena. Valeu a pena. E a câmera até hoje está comigo. Tá contigo? Tá comigo, só na revisão mesmo, tá ótima a câmera. Mas eu adoro fazer moda, assim, adoro porque a gente consegue realmente ter uma certa liberdade a mais de trabalhar, de dirigir o corpo. Diferente de eu fazer um empresarial, um governamental, que é mais... Que é muito localizado, é muito restrito, né? É mais restrito. Você tem uma mensagem certa ali para passar e acabou, né? Mas eu adoro, assim, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer é fotografia de moda. E lembrando que, tipo, num trabalho desse, a gente tem 15 pessoas ali trabalhando, né? E o pessoal pensa que é só você saber sobre fotografia e vídeo. Não é relacionamento. Você tem que saber gerir todas aquelas pessoas, né? Exatamente, né? Eu até mostrei um outro vídeo para os meninos na sala de aula que a gente fez no deserto da Atacama, né? Que há 3 dias de viajar para o Chile, tudo certo, um trabalho que já estava 4 meses definido,
a empresa entrou em um festival, que foi o São Paulo Fashion Week, e o pessoal de São Paulo, eles não acreditam no trabalho dos nordestinos, né? Então, eu já trabalhava para a empresa há 7 anos, fazendo os vídeos dela. Certo. E quando ela entrou no São Paulo Fashion Week, o pessoal de lá falou que eles tinham que fazer o vídeo com uma pessoa de São Paulo. Pessoal lá de São Paulo. O pessoal lá de São Paulo. E indicou 2. E falou assim, tem que fazer o vídeo com esses 2 caras aqui. Que são os diretores de lá, que faz as grandes marcas de moda de São Paulo. Como é que você ficou na... Rapaz, depois de ter chorado horrores, né? Porque foi dito 3 dias antes. Já estava com passagem comprada, com tudo comprado, hotel, com tudo. Então, faltando 3 dias... teve isso, né? Teve essa questão. Aí o estilista é muito amigo meu, ele foi me falar, rapaz, aconteceu isso, o evento meu quase que obrigou, e a gente tem que pegar um diretor. E eu não faço making off, né? Eu só faço fashion movie, são vídeos institucionais de moda. E aí o cara falou, mas tu vai também, mas tu vai. Eu falei, porra, brother, mas e ficar atrás de todo mundo? E acontece que eu usei uma série de estratégias de persuasão, né, utilizando de todas as estratégias da neurolinguística, e com isso eu consegui, mesmo sem dirigir e mesmo fotografando e filmando atrás de 15 pessoas, eu consegui fazer um trabalho, fazer o fashion movie. E foi legal, porque eu fiz o vídeo making off e fiz o vídeo fashion movie, que a galera não queria, porque o outro cara tava lá com um assistente, inclusive o cara tava com uma câmera de cinema, uma Red, os meninos sabem qual é uma câmera dessa. E eu tava com uma 5D Mark II, que foi a primeira câmera fotográfica que começou a filmar. Era uma câmera que eu comprei em 2009. Era uma câmera que estava comigo aí há 4 anos, velhinha. E era uma câmera que valia, sei lá, 4 mil, 3 mil reais. E o cara tava com uma câmera de 80 mil. E com um assistente e dirigindo a modelo. E por questões de pura persuasão, não foi nada de fotografia. Claro que o beabá você já tem que saber, eu acredito que qualquer fotógrafo tem que ser bom. Seu produto tem que ser bom, é o mínimo, meu amigo, é o mínimo. Eu sei fotografar no manual. Porra, bom pra ti, velho, porque pro mercado não é. E aí, o que aconteceu? Eu consegui fazer o vídeo, o fashion, sendo que no desfile, o vídeo que entrou foi o meu. Né? E entrou o meu, e entrou o making off também. Então eram 2 vídeos meus. Porque no making off eu utilizei estratégias também semânticas, o qual porque existem vários arquétipos e coisas mentais que é subliminar, a pessoa nem entende que está sendo persuadida. Todo mundo tem o arquétipo, que é a síndrome do pedestal. O que seria isso psicologicamente? Quando você faz uma foto com 30 pessoas, a primeira pessoa que você olha quem é? Para você. É você mesmo. É verdade. A pessoa do seu lado pode estar com o dedo no nariz, você nem vê. Porque você tem é um arquétipo que está no nosso inconsciente. Assim como, qual é a palavra que você mais gosta de escutar na vida inteira? Qual é? É o seu nome. Né? Isso é Dale Carnegie, isso é da década de 30, né? Como fazer amigos, influenciar pessoas, um livro da década de 30. E então você pega esses arquétipos psicológicos das pessoas e trabalha com isso. No meu make-off, o que eu fiz? Eu coloquei o rosto de todo mundo que trabalhou. E comecei com o rosto da dona da marca. Então, como ela não ia passar? Ela chorou quando viu o make-off. Ela chorou quando eu vi o make-off. Você usou uma estratégia espetacular. Psicológica, não teve nada a ver com fotografia. Fotografia é meu beabá. Eu sou um comunicador visual. Eu não estou para registrar. Esse negócio de fotografia é um registro do instante. Balela. Fotografia nunca acaba. Porque se eu pegar essa fotografia daqui a 20 anos, eu vou interpretá-la de uma outra forma. Porque a nossa fotografia somos nós. Assim, tanto nós espectadores, como nós criadores de imagem. Então, eu crio o que eu acredito ser certo, correto. Cada um de nós temos uma realidade. Nenhuma realidade é igual. Não existe, isso é real. Real para você, porque você percebe isso. Então, a fotografia é eterna. Ela começa na sua subjetividade. E aí, quando passou lá o seu making off foi... Cara, quando passou... Emocionou todo mundo. Emocionou todo mundo, porque eu coloquei, inclusive, o diretor, eu coloquei... A foto do diretor... eu fiz planos close e com olhares, porque eu preciso. Então, eu fiz plano close com olhares dessas pessoas, né? E foi muito bacana, porque todo mundo se emocionou e acabou colocando os 2 vídeos meus no desfile. Para você ter uma ideia, com uma câmera muito mais barata, sem assistente, sem nenhuma estrutura, né? Atrás de todo mundo, eu consegui fazer uma história mostrando que não é equipamento e que não é técnica fotográfica. Criatividade, sensibilidade. E trato com gente. Isso. Marcos, infelizmente, nosso tempo acabou. Nossa, para mim 10 minutos passou. Olha só. Mas eu queria lhe agradecer muito pela sua presença aqui. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada e você disponibilizou esse tempo para vir conversar comigo. Eu lhe agradeço muito. E fica aí para você as últimas palavras suas, para você
Que bacana. Bom, eu que agradeço também, estou muito grato por esse convite, muito bacana, até porque eu consegui conhecer esse projeto maravilhoso, né, da Casa Vovó Dedé, que é sensacional. Gente, sério mesmo, isso aqui é maravilhoso, num bairro que precisa. Eu sempre dei aula aqui no Cuca da Barra, né, durante muitos anos aqui, 7 anos dando aula aqui. Eu sei da necessidade dessas crianças que tem aqui nesse bairro, que são muitas, e fiquei impressionado realmente com esse projeto. Você me prometeu uma volta aqui depois que acabar essa conversa, eu quero conhecer melhor, né, que eu conheci pouco. Agradecer essa oportunidade e eu, não é que eu sei, eu tenho certeza que isso que o senhor faz aqui é maravilhoso e ajuda muita gente, né? Ademais nessa forma maravilhosa, nessa linguagem que você utiliza, sabe? Que é incrível, a poética, a nossa língua portuguesa, que é sensacional e que maravilhoso, né? Assim, me sinto um abençoado por estar aqui hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço aos telespectadores e na próxima semana nós estamos voltando com mais uma entrevista. Legal muito obrigado. Demais. Valeu.